E nós temos que acreditar: quem está no topo desse monte é o nosso Deus, o Deus que nos socorre, o Deus que manda nos dizer essa manhã: eu estou aqui. Sabe quando um pai diz ao filho: calma filho, eu estou aqui? Eu lembro, esses tempos agora, os irmãos sabem que o Murilo ficou internado, e o Murilo, principalmente nas horas de dormir, madrugadas, o Murilo ele ficava o tempo todo com oxigênio, não podia tirar, e ficava aqueles fios, né? E a todo tempo ele se mexia e eu ficava olhando, e muitas vezes ele tentava tirar o catéter, porque ele incomodava. E eu me lembro que quando ele estava nas noites mais agitadas, eu levantava e eu subia na cama, eu deitava do lado dele, eu ajeitava tudo, eu abraçava o Murilo e eu falava assim para ele: filho, o papai está aqui. E ele se acalmava, ele dormia, ele se tranquilizava. E essa manhã, irmãos, o desejo do coração de Deus é que a gente possa ouvir essa voz, que a gente possa ouvir a voz do Senhor dizendo para a gente: calma que eu estou aqui. Calma diante da tempestade, calma diante dessa situação difícil que você está vivendo, eu estou aqui. Porque se nós sentimos segurança, quando um pai ou uma mãe ela está por perto, imagina Deus, o nosso Pai, aquele que está no céu. E quando Jesus ele desceu dos céus, irmãos, ele estava dizendo assim: eu estou aqui. E a Bíblia diz que ele se fez um de nós. A Bíblia diz que ele se tornou Emmanuel, o Deus conosco. E essa é a mensagem que Deus quer trazer essa manhã para cada um de nós. A mensagem da cruz, a mensagem que eu estou aqui. Porque a cruz, irmãos, ela era para mim, a cruz ela era para você, mas Jesus diz: olha para a cruz, eu estou aqui. Porque muitas vezes Cristo ele se coloca nos lugares que nós merecíamos estar. E quando Jesus ele estende a mão para Pedro e o levanta e o puxa, ele não queria mostrar somente a Pedro que ele estava lá, ele queria mostrar para todos os discípulos que ele estava lá. Porque muitas vezes, muitas situações daquilo que nós estamos vivendo, eu digo tempestade, eu digo tribulações, não vai ser somente para mostrar para a gente que ele está lá, mas é para mostrar para todos aqueles que estão ao nosso redor que nós temos um Deus que nos guarda, que nos protege, que está conosco a todo momento. Talvez até hoje você possa estar confiando em Deus e na sua casa nada está acontecendo. Parece que hoje você possa estar confiando em Deus e Deus nunca aparece no momento que você quer. Mas entenda, irmãos, se nós confiarmos nele, se nós descansarmos nele, ele sempre vai aparecer no momento que é necessário. Imagina se Jesus aparecesse na aldeia de Betânia para Marta e para Maria, no momento em que elas queriam que Lázaro fosse curado. Se fosse dessa forma, aquele momento seria somente
uma cura para Marta e Maria. E não seria talvez um dos maiores milagres já registrados na Bíblia por Cristo. Eu sei, irmãos, que é muito difícil compreender essas coisas, porque muitas vezes a gente fica se perguntando por que está demorando tanto para chegar. Por que Ele está me deixando sozinho no barco? Tem momentos que Deus vai deixar a gente sozinho no barco, vai parecer que a gente está só. Mas tem momentos que Ele vai estar conosco no barco. A Bíblia vai nos dizer em outra passagem que os discípulos também enfrentaram uma situação muito difícil dentro de um barco, que foi aquela tempestade onde Cristo dormia no barco. E naquela tempestade, em determinado momento, os discípulos fizeram uma pergunta: quem é este que até o mar aquieta, até o vento ordena e obedece? Irmãos, tem tempestade que vão vir sobre as nossas vidas para nos deixar perguntas. Mas tem tempestades que vão vir sobre a nossa vida para que nos tragam certeza. Essa de Pedro, ela foi muito diferente, porque Pedro já estava andando sobre as águas. Pedro já sabia que ele era o rei, que ele era o Senhor, que ele controlava todas as coisas. Mas nessa passagem, um pouco antes, também houve uma pergunta, um questionamento. É um fantasma? Irmãos, em nome de Jesus, eu creio que eu e você, nós vamos viver muitas coisas na nossa vida sobrenaturais. E essas coisas que nós vamos viver, elas vão fazer com que a gente deixe os questionamentos de lado, que a gente comece a viver a confirmação, a afirmação, a certeza de quem é Deus na nossa vida de fato. Um pai falar eu estou aqui é muito bom, irmãos. Agora o pai que está no céu dizer eu estou aqui, hoje eu quero trazer três lições a respeito da permanência de Deus em nós.